A educação é vista como um dos setores mais importantes para o desenvolvimento de um país. No entanto, no Brasil, ela não é tratada com a devida centralidade e urgência. A gente tem uma situação em que a educação ela é central, acho que ninguém discorda disso, no entanto ela não é urgente. Nenhuma criança morre de uma hora para outra porque não teve educação de qualidade. Então a gente não tem esse senso de urgência. A gente acha que a educação é de longo prazo, que a gente ainda vai demorar muito para conseguir ter resultados. Ela não combina muito com os tempos políticos, porque uma gestão de 4 anos não combina muito com os resultados que são mais de médio e longo prazo da educação. E a gente nunca consegue realmente ter continuidade nas políticas, todo mundo quer ter a sua marca, descontinua o programa do anterior. E nada acontece porque a gente não tem também uma sociedade que fica em cima, olha, pera lá. Por que você está acabando com esse programa? Não é melhor melhorar o programa ao invés de descontinuá-lo? Então, o legislativo tem que ser esse órgão também de fiscalização das ações do executivo para dizer o seguinte, olha, mais do que ficar derrubando o que os outros fizeram, a gente tem que melhorar, tem que ser uma política progressiva. A gente tem que mostrar para a população que as crianças elas morrem sim por falta de educação. As pessoas morrem por falta de educação, porque falta de oportunidade, falta de condição de vida. As crianças morrem pelo fato da mãe ser analfabeta. Então é questão de vida ou morte sim, só que a gente tem que dramatizar isso, a gente tem que colocar de uma forma muito mais dramática para poder ter uma ação correspondente à importância que a educação tem. Então, como a Priscila Cruz bem colocou, nós temos que pôr a educação como o eixo, como elemento central no desenvolvimento do país. Mas prioridade todos dizem que mas dizem da prioridade referindo-se ao acesso à escola. O que não está sendo considerado prioritário, infelizmente, é a aprendizagem. Então, as crianças estarem na escola é uma coisa razoavelmente resolvida no Brasil, pelo menos no ensino fundamental. Mas essas crianças estão aprendendo. O fato de que nós ocupamos, como você colocou no começo, o 63º lugar em ciências, o 59º em ciências, e que na Prova Brasil a gente tem os mesmos resultados, né, nós sabemos que 83% dos alunos do 9º ano não sabem o adequado em matemática, por exemplo, deveria nos colocar num sentido de urgência, e urgência pela aprendizagem. Não só continuar medindo se as crianças aprendem, mas nessa casa legislativa, por exemplo, deveria ser um escândalo quando resultados desses saem. O que não acontece, e não acontece porque a aprendizagem não é tão tangível como um prédio escolar. Então, as pessoas vão à inauguração de um prédio de escola, eventualmente celebram as melhoras em infraestrutura escolar que são necessárias, mas não prestam atenção necessariamente se as crianças estão aprendendo mais ou não. E as crianças brasileiras precisam aprender mais. Se a gente olha os países asiáticos a que Paulo se referiu, o diferencial que eles têm em desenvolvimento não está ligado ao acesso só, está ligado ao fato de que o desempenho escolar, eu tive recentemente em Xangai, Xangai é a melhor cidade do mundo em educação. Mas a China não. A China não, mas eles esse ano disputaram 6 cidades da China, todas foram entre as 5 melhores do mundo. Ou seja, as crianças lá estão aprendendo e isso tem alavancado a aprendizagem. O Vietnã, que é um país de renda baixa para média, mas muito inferior ao desenvolvimento que o nosso, tem um desempenho fantástico em educação e isso tem sido a base do desenvolvimento do antes pobre Vietnã. Mas a pergunta, acho, principal é como fazer isso, porque qual é o caminho adequado, porque os desafios são semelhantes. Nós assim, temos o Brasil que quebrar não tá... o fundamental é nós quebrarmos uma rotina brasileira que é muito prejudicial à sociedade. O Brasil é um país de reformas inacabadas. Então, você vê só, quando nós fizemos a LDB em a Constituição de 46, nós fizemos uma LDB que levou 15 anos para ser sancionada, em 1961.
Em 68 já saiu o Decreto-Lei 5.540, modificando vários capítulos da LDB sem que eles tivessem chegado ao fim. Nós fizemos a LDB na nossa Constituição atual, que é de 1988, nós publicamos a LDB na gestão do ministro Paulo Renato em 1996, no final do ano de 96. Nós já fizemos várias reformas de porte na educação sem que tivéssemos sido capazes de completar aquilo que estava sendo programado. Então, o grande problema é que, para se dar prioridade a alguma coisa, tem que se pensar em levar ao fim aquilo. Nós temos que ter metas claras de como fazer. O risco que nós corremos é muito grande de não chegarmos ao final. Quer dizer, os planos nacionais de educação, eles são planos de 10 anos e eles, de um modo geral, ficam prontos com mais da metade desse período cumprido. Isso é muito ruim para que se defina uma prioridade. Acho que nós chegamos num momento em que nós temos que começar a definir, vamos fazer isso e vamos levar até o fim. Qual é o papel da Assembleia Legislativa? O Rio em Foco está ligado à Assembleia Legislativa, porque é do Fórum. Eu acho que o papel é nós realmente elaborarmos proposições de políticas, e essas proposições nós temos que levar em consideração que existem dois sistemas no ensino médio e na educação fundamental. Quais são os dois sistemas? O sistema público e o sistema privado. Nós temos que fazer com que eles trabalhem em conjunto, numa forma cooperativa, de maneira a obter resultados. Enquanto isso, as coisas estão acontecendo. Na verdade, enquanto a gente fala de reformas, as dificuldades estão acontecendo na prática e os alunos não estão aprendendo, os resultados estão aí aparecendo. E os professores também não estão ensinando. É um processo, quer dizer, tem os dois lados. Mas daí a urgência, assim, qual o papel também da sociedade nesse processo? Porque tem muita gente, já tem muita iniciativa também dando conta de trazer esses dados à luz, dar luz a essa questão e começar também a mudar um pouco esse processo. Então, a minha visão é o seguinte: nós temos que, primeiro, lidar com a sociedade e permitir que a sociedade acompanhe a aprendizagem das crianças. Porque enquanto a sociedade achar que a educação brasileira está resolvida, com a criança está protegida na escola, mas não aprendendo, nós estamos com problemas. Ou a sociedade estiver encantada com a última moda em educação, mas não acompanhando exatamente se o conjunto das crianças está aprendendo, nós não teríamos resolvido o problema. Então, precisa a sociedade acompanhar, ter um currículo claro em cada escola, ou seja, expectativas de aprendizagem bem estabelecidas. Durante um tempo nós resistimos a currículo no Brasil em nome de uma pretensa autonomia. Nenhum país entre os 20 primeiros do PISA trabalha sem currículo. Todos eles têm currículo. Não é possível que nós vamos ter uma jabuticaba desse tipo, que o Brasil vai descobrir uma autonomia. Eu quero lembrar que a Finlândia, que é sempre elogiada pela autonomia, tem currículo nacional e o Ministério da Educação escolhe o livro didático. Eu estive com a ministra da Educação da Finlândia, visitei escolas lá. O ministro da Educação o Ministério da Educação define os livros didáticos que vão ser usados. E eu cheguei a perguntar para ela, mas por quê? Ela falou, porque senão eu não garanto a equidade, o que foi mostrado aqui. Então, currículo, a formação de professores tem que ser de caráter mais profissionalizante do que é hoje. O que a Finlândia fez, e isso pouca gente comenta, a China fez, tornar mais profissionalizante a preparação do professor, acompanhar a aprendizagem dos alunos e dar mais recursos para esse professor preparar suas aulas, poder atuar em prédios equipados e em condições de trabalho. Agora, e é uma coisa paralela a isso importantíssima. A carreira docente é fundamental e os salários dos professores têm que ser corrigidos de forma que você garanta o bem-estar e a atratividade para esses professores. Senão, todas as medidas que a Cláudia propõe não chegarão a um resultado concreto. Esse é um ponto crítico que nós temos que resolver. Sem dúvidas. É fundamental tornar a carreira de professor atrativa. Hoje, no Brasil, tem uma pesquisa que mostra que
enquanto na Finlândia são os 25% melhores alunos do ensino médio que vão para a carreira docente, no Brasil é exatamente o contrário, os 25% alunos de desempenho mais fraco no ensino médio que vão para a carreira. Nós temos que mudar isso. E, finalmente, eu acho que nós precisamos investir num desenvolvimento e educação da primeira infância, daí porque a Priscila falou das crianças de 4 e 5, adequados, que permitam que problemas de saúde, que problemas de falta de afeto e de educação, estimulação do cérebro, não atrapalhem o desenvolvimento futuro dessa criança na escola e na vida. Bem, infelizmente, esse é um tema que a gente poderia ficar aqui vários Rio em Foco discutindo, mas a gente vai ficar por aqui. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Paulo. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para rioemfoco@lerj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.